Olá, amigo estudante, aqui é o professor Ferrer do canal Matemática Analítica e a aula de hoje é sobre equações biquadradas. É o nosso roteiro, a gente vai ter aí o nosso momento reflexão, vamos resolver problemas relacionados a esta matéria, né? Nós vamos colocar em prática a técnica que nós vamos utilizar para resolver qualquer equação biquadrada e vamos deixar alguns desafios propostos, ok? Bom, no nosso momento reflexão, eu gostaria de falar o seguinte: não prossiga com essa aula se você não sabe ou tem dificuldade em equação do segundo grau. Né? Equações biquadradas, elas andam de mãos dadas com equações do segundo grau. Então, se você tem alguma dificuldade, volta, né, que eu tenho uma aula gravada sobre equações do segundo grau, né? Vai lá, faz toda a revisão do que é uma equação do segundo grau completa e incompleta, e aí você volta com mais bagagem para essa aula, ok? Muitos alunos sentem dificuldades, né, na resolução de uma equação biquadrada. Eles acham que o fato de você extrair as raízes de uma equação do segundo grau, né, que a gente vai ver que é premissa para resolver uma equação biquadrada, muitas vezes eles resolvem, encontram as raízes e eles acham que ali ó, já encerrou o problema. E aí comete um erro gravíssimo, né? Porque não concluíram totalmente a resolução do problema, ok? E aí aqui o objetivo dessa aula é exatamente aplicar a técnica necessária para resolver uma equação biquadrada. Vamos localizar as raízes e depois vamos localizar as raízes da equação biquadrada, ok? Vamos lá então? Bom, você olhando aqui de cara aqui, você diz assim, professor, você tem razão mesmo. Essas equações aqui, essas equações biquadradas, elas são muito parecidas com a equação do segundo grau, né? Sim, a resposta é exatamente isso que eu falei no início da aula. Sim, elas andam de mãos dadas, né? Não se resolve uma equação biquadrada sem você saber equação de segundo grau, ok? E eu vou demonstrar aqui que a resolução de uma equação biquadrada, ela passa pela resolução de uma equação do segundo grau, ok? Vamos lá fazer um exemplo? Você sabe que equação de segundo grau, eu tenho a equação de segundo grau completa e a equação de segundo grau incompleta. E quando eu falo de equação de segundo grau incompleta, eu estou falando da equação do segundo grau incompleta faltando o termo C, ok? Olha aqui esse exemplo aqui, ó. Olha aqui, ó, faltando o termo C. Tá vendo ela aqui, ó? Faltando o termo C. Ou eu estou falando de uma equação do segundo grau faltando o termo B. Olha aqui. E eu falo de uma equação do segundo grau faltando o termo B e C. Ok? Vejam como elas são parecidas com esses tipos de equações do segundo grau incompletas. Só que aqui eu tenho o quê? Eu tenho uma equação biquadrada, faltando o termo C. Eu tenho uma equação biquadrada, faltando o termo B. E eu tenho uma equação biquadrada, faltando o termo B e C. Então, a primeira regra, né, para identificar uma equação biquadrada é a sua estrutura ser similar a uma equação do segundo grau. Essa é a primeira premissa. Bateu o olho ali, ó, você já vê que a estrutura de uma equação biquadrada ela vai ter a mesma estrutura de uma equação do segundo grau, ok? Conforme você viu aqui, né? Você viu a semelhança, por exemplo, da primeira, que está faltando o termo C, né? A segunda ali está faltando o termo B e a de baixo aqui está faltando o termo B e C, ok?
Agora nós vamos aplicar a técnica necessária para a gente resolver qualquer equação biquadrada. E essa técnica ela é válida tanto para uma equação biquadrada incompleta como uma equação biquadrada completa que a gente vai ver mais para frente, ok? E gente, a técnica é só essa daqui. Olha aqui, ó. A técnica é só essa daqui, ó. X ao quadrado igual a W, onde esse W é uma incógnita. E aqui você pode usar qualquer incógnita. Pode ser A, B, Y, Z, não importa. Aí você fala assim, mas professor, a técnica é só essa? Como assim? É muito simples, né? Só isso aí, como é que eu vou usar essa técnica, né? Calma, eu estou te mostrando que, primeiramente, para você ter contato com a técnica aqui, que ela é muito simples, né? Então você vai ver que todas as resoluções das equações biquadradas, elas vão girar em torno dessa técnica. Calma, que eu vou te explicar onde você vai aplicar a técnica em cada uma dessas equações. Entendeu? O que eu tô te falando é que, assim, muita gente faz, assim, transforma uma equação biquadrada em algo, assim, além do normal. Não, gente. Uma equação biquadrada é uma equação do segundo grau. Ok? E a técnica para resolver é essa. Então, vamos lá colocar a mão na massa para você ver como é que isso funciona. Vamos lá, vamos para essa primeira aqui. Essa primeira é uma equação do segundo grau, desculpa, é uma equação biquadrada, faltando o termo C, né? E olhe um detalhezinho aqui, ó, um detalhe que você vai aplicar em todas as equações biquadradas. Olha esse detalhe aqui. Olha aqui. O que é x elevado a 4, gente? Ó, x elevado a 4 é a mesma coisa do que x elevado ao quadrado elevado ao quadrado. Tá correto esse raciocínio? Aí eu vou botar aqui, ó, vou completar o restante da minha equação biquadrada. Tá correto esse meu raciocínio? Porque aqui, ó, eu repito a base, né? Que é o x, e multiplico os expoentes. 2 vezes 2 dá 4. Ó, isso aqui é igual a isso aqui, ó. Ó, é igual a isso aqui. Ok? Ó, o fato de eu ter colocado x elevado a 2 elevado a 2 é o nome da equação. É biquadrada. Eu estou elevando 2 vezes ao quadrado. Entendeu? Por isso aqui, ó, biquadrada. Aí agora qual é a técnica? Olha aqui, ó, onde tem x, ó, onde tem x elevado a 2, eu vou botar o quê? W. Pronto, ó, aqui agora eu vou colocar um W, aqui, ó, um W, não é isso, ó? Ó, x elevado a 2, eu vou botar um W. Aí vai ficar, ó, aqui, ó, aqui, ó. Elevado a 2 menos 25, ó, vezes W, não é isso? Igual a zero. Olha aqui, ó. W ao quadrado menos 25W. Agora eu vou resolver. Olha o que é que aconteceu aqui, gente, ó. Ó. Olha bem, olha bem. Olha bem. Eu saí de uma equação biquadrada, apliquei uma técnica e terminou o quê? E se transformou em quê? Numa equação de segundo grau incompleta, faltando o termo C. Então eu saí de uma equação biquadrada, faltando o termo C, apliquei a técnica e virou uma equação do segundo grau incompleta, faltando o termo C. Tá vendo? Agora como é que eu resolvo isso aqui? Agora você vai resolver igual como você resolve uma equação do segundo grau, faltando o termo C. Você coloca o W aqui em evidência, não é isso? Aí vai ficar, ó, W ao quadrado dividido por W dá W, não é isso? Menos, ó. E 25W dividido por W dá quanto? Dá 25. Tá com dúvidas nessas técnicas de resolução de uma equação de segundo grau? Vai lá para a aula. Não prossegue com essa daqui, eu tô te falando. Não prossegue para você não se decepcionar com essa aula porque você não está entendendo de forma correta. Volta lá, cria mais maturidade, volta para essa aula aqui de equação biquadrada.
eu te garanto uma coisa, se você sabe resolver a equação de segundo grau, você vai saber resolver uma equação biquadrada. Não tem como não saber, entendeu? Não tem como, ok? Então vamos lá. Se lembra da propriedade que quando da multiplicação, que quando eu tenho dois termos que eu multiplico, né? Dois termos que eu multiplico, né? Dois termos que eu executo a multiplicação e ela é igual a zero. Quando eu tenho dois termos cujo resultado é zero, é porque um dos termos é igual a zero, né? Ou, né, o outro termo é igual a zero, não é isso? Ó, técnica da resolução de uma equação de segundo grau, faltando o termo C, tá lá na aula. Então, isso aqui, ó, ou W é igual a zero, não é isso? Ou W menos 25 é igual a zero. E nesse caso, W é igual a 25, não é isso? Olha aqui, gente, foi que eu encontrei. Encontrei duas raízes, ok? Aí, sabe o que é que o aluno vem? O aluno vem, pega e já coloca como resposta do problema, entendeu? E aí, quando ele coloca essa resposta, como ele coloca essa solução como resposta para a equação biquadrada, aí é que vem a grande falha do aluno. Por quê? Porque o que eu encontrei aqui, ó, o 0 e o 25, o que eu encontrei aqui não foi a minha solução da minha equação biquadrada. Foi a solução da minha equação de segundo grau. Eu não saí da equação biquadrada, não apliquei a técnica e não cheguei na equação do segundo grau. Essas raízes são da equação do segundo grau. Não são raízes da minha equação biquadrada. Ok? Por isso que é preciso ficar atento a isso aí. Muitos alunos erram por conta de bobeira. Entendeu? Aí agora vamos lá, ó. Agora sim, vamos achar as raízes da minha equação biquadrada. Então vamos lá. Ó, eu não apliquei a técnica. Eu não substituí onde tinha x2 por w. Então, não foi isso. Então, aqui, ó, a minha técnica foi o quê? Eu peguei x ao quadrado e substituí por w, né? Então, agora eu vou achar o x, ó. Porque eu já tenho, ó, uma da solução, né? É zero. E a outra é 25. Então, aqui, ó. X ao quadrado igual a zero, não é isso? Aí agora é só eu colocar a raiz em ambos os membros, né? Você sabe já dessa técnica, né? Então aqui, ó, nesse caso aqui, ó, x2 corta com a raiz da x e raiz quadrada de zero é zero. Ó, já achei uma primeira raiz, né, da minha equação biquadrada, né? Agora eu vou achar a segunda. Então eu aplico a mesma coisa, ó. X ao quadrado igual a... Quem é o outro valor do W? 25. Não é isso? Aí agora, mesma técnica, ó. X ao quadrado igual a 25. Opa, desculpa. X ao quadrado, né? Aí aqui também é raiz de 25, não é isso? Raiz de 25. E aí, ó, corta aqui, né? O expoente com a raiz da x. E a raiz quadrada de 25 é quanto? É mais ou menos 5. Tá, gente? Isso é outra coisa que muitos alunos erram. Raiz quadrada de 25 é mais ou menos 5. Tá? Muitos alunos chegam e botam 5 só. Esquece do negativo. E aí apresentam uma solução de forma equivocada. Entendeu? Bom, gente, aí agora terminei. Eu achei as raízes da minha equação biquadrada. Então, qual vai ser a minha solução da minha equação biquadrada? Vamos colocar aqui. Então, a solução da minha equação biquadrada vai ser o quê? O zero, né, que eu encontrei ali, ó, o menos 5, não é isso? E o 5, não é? Ok? Olha a diferença, gente, ó. Eu tinha achado 0 e 25, que são as raízes
né, da minha equação do segundo grau. E olha as raízes da minha equação biquadrada. É 0, menos 5 e 5. Tá vendo a diferença, gente? E tá vendo a forma de resolver como é muito simples. Não tem mistério. É muito simples. Entendeu? É muito simples. Se você notar uma coisa, ó, nota uma coisa. Ó, depois que você sai da equação biquadrada e aplicou a técnica, o restante é praticamente a resolução de uma equação do segundo grau. Ok? E aí no final você vem e extrai as raízes, né? Porque você encontrou foi as raízes da sua equação de segundo grau e agora você precisa extrair as raízes da sua equação biquadrada. Tá claro isso aqui, gente? Tá claro como é muito simples? Ok? Agora vamos lá para o segundo exemplo. X elevado a 4 menos 16. Isso é o quê? Isso é uma equação biquadrada faltando o termo B. Não é isso? Mas vamos lá resolver. Vamos aplicar a mesma técnica. Ó, aplica-se a mesma técnica em todas, tá? Em todas. Então vamos lá, aqui, ó. Ó, x elevado a 2, não é isso? Elevado a 2, não é isso? Menos 16 igual a quanto? A 0. Ok? Aí agora eu vou trocar aqui, ó. Vai ficar quanto? Vai ficar, ó, w, né? Ao quadrado menos 16 igual a 0. Estou aplicando a técnica. Ok? Então agora vai ficar, ó, w ao quadrado menos 16 igual a 0. Transformou no quê? Numa equação do segundo grau incompleta, faltando o termo B. Agora vamos resolver. E aí você já sabe resolver. É o quê? Você vai passar o 16 para o segundo membro, vai ficar igual a 16. E agora eu vou extrair a raiz, ó. Então vai ficar w ao quadrado, né? Raiz quadrada de w ao quadrado, né? Igual a raiz quadrada de 16. Então o w é quanto? Hã? Vamos lá? O w é mais ou menos 4. Mais ou menos 4. Ok? Mais ou menos 4. Tá claro, gente? Isso aqui, mesma coisa. Saí de uma equação biquadrada, apliquei a técnica, cheguei numa equação de segundo grau. Se você está com dúvida de como resolve essa equação de segundo grau, parece até que o professor é um papagaio, né, gente? Não. Volta lá. Aprende as técnicas lá e vem para essa aula, tá? Eu não quero que você fique aqui com dúvida, não. Essa aula é para te esclarecer se tem algum ponto ainda que não está claro na resolução de uma equação biquadrada. Agora, chegar na resolução de uma equação biquadrada, você não sabe ou tem dificuldades em resolver a equação de segundo grau, volta lá, tá? Volta lá. É o conselho que eu te dou. Volta lá. Bom, gente, então aqui eu achei o quê? Eu achei as raízes da minha equação do segundo grau, né? Agora eu vou localizar as raízes da minha equação biquadrada. Então vou aplicar a técnica. Então a técnica vai ser o quê? Vou botar aqui a técnica aqui do lado, ó. Ó, aqui, ó, vai ficar x ao quadrado igual a 4, que é a primeira raiz, não é isso? Então agora aqui nós vamos, né, aplicar aqui em ambos os membros a raiz quadrada, não é isso? Então a raiz quadrada aqui, ó. Então corta o x com a raiz da x. Quanto é a raiz quadrada de 4? Mais ou menos 2. Então eu já achei aqui, ó, as duas primeiras raízes da minha equação biquadrada. Agora eu vou para o próximo, né, ó. O próximo é o quê, ó? X elevado a 2 igual a menos 4, não é isso? Porque uma das raízes aqui, ó, uma das raízes aqui é o quê? É 4 e a outra é menos 4. Então agora eu vou aplicar a raiz quadrada, ó, em ambos os membros. X elevado a 2, né, e a raiz quadrada de menos 4. O resultado disso aqui, gente, é o quê? Isso não existe, porque eu não tenho como calcular a raiz quadrada de um número negativo no universo dos números reais. Ok?
Não tenho. Ok? Então, a solução desta minha equação biquadrada, a solução dela vai ser o quê? Ó, menos 2 e 2. Ok? Tá claro, gente, isso aqui? Ok? Ok? É muito simples, né? Quando você se depara com a equação do segundo grau, e você aprende, você sabe resolver, o passo para você aprender uma equação biquadrada não, praticamente não tem nenhum esforço, ok? Não tem nenhum esforço, ok? E agora, o que eu queria falar para você é o seguinte, aqui ó, não achei aqui, isso para a gente tirar as dúvidas de alguns alunos ainda, tá? Tem alguns ainda que ainda são insistentes ainda. Por que que nessa operação aqui deu mais ou menos 4? Olha aqui, ó. Se você substituir aqui, ó, o menos 2, né? Desculpa aqui, a solução deu menos 2 e 2, né? Tá aqui a solução aqui dessa equação. Olha para cá aqui, ó, essa equação aqui, ó, biquadrada. Olha para ela. Substitui o valor do x aqui. Quanto é 2 elevado a 4, gente? 2. Pega agora, vamos trabalhar com 2 positivo. 2 elevado a 4, 16. 16 menos 16 não é 0? Beleza. Agora vai pegar o menos 2. Menos 2 elevado a 4, dá quanto? Dá 16 também. Porque aqui, ó, você sabe muito bem da regrinha, ó, aqui, ó. Eu vou até colocar aqui para a gente não ter que, né, ó, aqui, ó. Menos 2 elevado a 4. Isso aqui é o que, ó? Ó, base negativa elevada a expoente par, né? Fica positivo. Então é mais. E 2 elevado a 4 é 16. Entendeu? Então, gente, sempre que você estiver extraindo uma raiz, presta bem atenção. Sempre que você estiver extraindo uma raiz, ela é de uma raiz quadrada. Preste bem, não esqueça o sinal. Presta bem atenção esse detalhe, tá? Às vezes o aluno resolve de uma forma rápida. Aqui, ó, se ele fosse resolver essa questão, ele botava lá que a resposta era 2. Se você pega um professor que é exigente, ele corta a sua questão e você perde ponto. Por quê? Porque não é 2 a resposta, é menos 2 e 2. Ok? Tá claro isso aqui? Muito simples, né? Agora vamos resolver a nossa terceira equação, que é essa daqui, ó. Essa daqui é uma equação biquadrada, faltando o termo B e faltando o termo C. A resolução dela é igual a uma equação do segundo grau, faltando o termo B e C. Se você for lá na minha aula, eu vou te falar, eu falei lá nessa aula que o quê? Toda vida que você tiver uma equação do segundo grau incompleta, faltando o termo B e C, o resultado é 0. Não precisa nem perder tempo resolvendo esse problema. Ok? E na equação biquadrada, professor, é a mesma coisa. Se você tiver uma equação biquadrada faltando o termo B e C, o resultado disso aqui, olha, o resultado disso aqui é x é igual a 0. Não precisa nem você perder seu tempo, tá? Não precisa nem você perder seu tempo, ok? Agora, se você perguntar assim, professor, mas eu quero que o senhor prove. Eu sou daquele aluno que eu gosto de ver as coisas acontecendo de forma natural. Se eu aplicar a mesma técnica, como é que vai ficar? Vamos lá, então. Se você quer que a gente prove que isso aqui vai dar 0, vamos lá. O que é que eu vou fazer aqui, ó? Vai ficar o quê, ó? 3, né, ó, aqui, ó, né, vezes, né, ó, aqui, ó, x ao quadrado elevado a 2 igual a 0. Não é isso aqui? Não é isso? Vou passar 2 traços aqui, tá, gente? Para a gente não confundir os cálculos das minhas equações, tá? Tanto do lado esquerdo como direito, tá? Então, vamos lá. Ó, aqui, ó. E aqui eu vou substituir, eu vou botar 3, vai ficar 3w ao quadrado igual a 0.
Não é isso? Aí aqui eu vou resolver, ó, aqui, ó, como é que vai ficar? Vai ficar 3w ao quadrado, ó, e vai ficar 0 dividido por 3. E vai ficar, ó, w ao quadrado igual a quanto? A 0, porque 0 dividido por 3 é 0. E agora eu extraio a raiz aqui, né, ó, em ambos os membros. Vai ficar quanto? Vou botar aqui embaixo, né? Vou botar aqui embaixo. Deixa eu ver aqui embaixo. Aqui, ó. Então vamos lá, ó, aqui, ó, vai ficar, ó, extraindo a raiz, né? Ó, extraindo a raiz não, né? Colocando a raiz, né? Ó, né? Ó, aqui, ó. Esse W corta e vai ficar o quê? W vai ficar o quê? Raiz quadrada de 0, 0. 0. Ok? Aí tem a regrinha lá da técnica, né? Que a gente usou, né? Qual foi a técnica utilizada? A técnica utilizada era o quê? Vamos botar aqui, ó. A técnica utilizada era que era x ao quadrado igual a w, não é isso? Então agora, ó, x ao quadrado igual a 0. Aqui, ó, vai dar a mesma coisa. Aplicando aqui a raiz, ó, em ambos os membros também, ó, vai ficar quanto? X igual a 0. Tá vendo, ó, gente? Tá provado que você, quando tem uma equação do segundo grau incompleta, faltando o termo b e c, e quando você tem uma equação biquadrada, faltando o termo b e c, quando você se deparar com uma expressão dessa natureza, não perca tempo. É igual a 0. Entendeu? Porque o 0 é o único número nessa expressão que vai torná-la... vai tornar a igualdade válida. Entendeu? 0 elevado a 4 é 0. Vezes 3 é 0. 0 é igual a 0. Entendeu, gente? Então tá claro isso aqui, gente? Então, antes da gente prosseguir aqui para agora resolver uma equação biquadrada completa, vamos fazer uma recapitulação completa do que a gente aplicou em todas essas equações, tá? Primeiramente, o que foi que a gente fez? Ó, transformou as equações, ó. Transformou, por isso que o nome dela é biquadrada, né? Tá vendo aqui, ó? A gente transformou, né? Aí o que nós fizemos foi, aplicamos a técnica, onde tinha x elevado a 2 igual a w, ó, e aí nós transformamos todas essas equações biquadradas em equações do segundo grau. Feito isso, achamos as raízes das equações, ó, aqui, ó. Essa aqui deu essa daqui e essa. E depois que nós localizamos as raízes da nossa equação do segundo grau, o que foi que nós fizemos, ó? A gente calculou as raízes, ó, da nossa equação biquadrada, ó. Como são duas raízes, tá aqui uma delas e tá aqui a outra, tá? Que nós localizamos. Por isso é que a equação biquadrada, a técnica é você extrair as raízes das raízes que você localizou, que você encontrou. Por que é extrair as raízes das raízes? Quem são as primeiras raízes? É da sua equação do segundo grau, ok? Depois você acha as raízes da sua equação biquadrada. Tá claro, gente, isso aqui? Ok? Vamos para a próxima, então? Bom, pessoal, agora olhando aqui esse outro problema, né? A gente agora vai se deparar com o quê? Com uma equação biquadrada completa, né? Ó, aqui, ó, completa, ok? Então, nesse caso aqui, ó, tá vendo, ó? Completa porque ela tem o termo A, né? Tem o termo B e tem o termo C, né? Você sabe muito bem disso, que uma equação do segundo grau completa, ela possui esses três termos. E uma equação biquadrada completa também vai possuir esses mesmos três termos, ok? Técnica de resolução, você já sabe, não é? Você já sabe, não é nenhuma novidade, né? A gente aplicar a técnica. Então, como é que ficaria aqui a técnica? Ó, aqui, ó. Ó, aqui, ó. Ó, aqui, ó. Né, ó, x, né, ao quadrado, não é isso? Ó, elevado a 2 menos 13
x ao quadrado mais 36 igual a zero, não é isso? Lembrando que x elevado a 2 vai ser igual. Eu vou colocar. Essa daqui eu vou trocar, eu vou colocar k. E muita gente diz, por que é W? Não, eu escolhi W, mas pode ser qualquer incógnita que você julgar necessário, né? Ok? Então vamos lá, agora substituindo aqui, ó. X ao quadrado não é igual a k? Não é isso? Então aqui vai ficar o quê, ó? K, né? Elevado ao quadrado menos 13k, né? Ó, mais 36 igual a zero. Gente, ó, a equação biquadrada se transformou na equação do segundo grau, né? Aqui, ó, agora é só, né, ó, né, k ao quadrado menos 13k, né? Ó, mais 36, ó. E daqui por diante, gente, vocês já sabem resolver, porque isso é uma equação de segundo grau completa. E o que é que a gente tem que fazer? Vamos achar o valor do delta. O valor do delta é B2 menos 4AC, né? Então, ó, menos 13, né, ao quadrado, né, que é o menos B, menos 4 vezes o A, que é 1, né? E o C, que é quanto? 36. Gente, tá com dúvida na fórmula para achar o valor do delta? Tá com dúvida na fórmula de Bhaskara? Volta lá na aula, é o que nós vamos utilizar aqui bastante nos próximos, nesse exercício e nos próximos. Ok? Então vamos lá aqui, ó. Delta vai ser igual a quanto? Ó, 13 ao quadrado. Ó, lembrando daquela regrinha, hein? Ó, base negativa elevada a expoente par, a base fica positiva. 13 ao quadrado, 169. Não é isso? Aí aqui, ó, menos, né? Menos 4, né? Vezes 1 dá menos 4, vezes 36 dá menos 144. Tá com dúvida no sinal? É só colocar o sinal dos termos, ó. O do 1 é mais e o do 36 é mais. Aí fica, ó, menos com mais dá menos. Menos com mais dá menos, né? E o restante é o resultado da minha multiplicação. Então, meu delta vai ficar o quê, ó? 169 menos 144 é quanto? 25. Ok? Vou guardar aqui o meu valorzinho do delta. Ok? Agora vamos aplicar a fórmula de Bhaskara, né? K é igual ao quê? K é igual ao quê? Vamos lá, ó. Menos, né? A fórmula não é menos B. A fórmula é menos B mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2A, né? Então, menos B, ó, menos, né? Porque aqui, ó, menos 13, não é isso? Né, ó, mais, né? Mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é quanto? Que é 25. Essa daqui eu vou fazer passo a passo, tá, gente? Mas o correto é você já saber todas essas regrinhas. Tá com dúvida? Volta lá. E 2 vezes o A, que é 1, né? Essa é a fórmula de Bhaskara. Isso aqui vai me dar duas raízes, que eu vou chamar uma de K', que vai ser quanto? Vai ser 13 mais 5 sobre 2. Professor, por que 13 mais 5 sobre 2? Vamos lá. Ó, menos com menos dá quanto? Dá mais. Então, 13. Mais, quanto é a raiz quadrada de 25? É 5. Sobre 2, que é 2 vezes 1 é 2. Ok? E a outra, eu vou achar a outra raiz, que é o K, duas linhas. Que, na verdade, é a mesma coisa. Só que troca o sinal, que aqui é menos, né? Que a fórmula de Bhaskara é mais ou menos, né? Então, agora vamos resolver aqui, ó. Ó, 13 mais 5 dá 18. 18 dividido por 2 dá quanto? Dá 9, ó. Achei a primeira raiz. Ok? Vamos lá? 13 menos 5 dá quanto? Dá 8. 8 dividido por 2 dá quanto? Dá 4. Achei a minha segunda raiz. Mas eu achei a minha primeira e a segunda raiz de quê? Da minha equação do segundo grau. Essa não é a solução da minha equação biquadrada. Ok, gente?
conforme a gente já vem falando desde os problemas anteriores, ok? Tá claro? Agora vamos achar as raízes da minha equação biquadrada. Então, o que foi que aconteceu? Eu não botei x elevado a 2 igual a k, né? Quanto é o valor do k? Um deles é 9. Então, eu vou botar aqui, ó. X ao quadrado igual a 9. E o outro eu vou colocar já aqui do lado, ó. X ao quadrado igual a quanto? A 4, né? Porque são duas raízes, ok? Então agora, ó, eu coloco a raiz quadrada em ambos os membros, não é isso? E aqui eu corto, né? A raiz vai ficar x. Opa, faltou aqui, né? Colocar no segundo também. Então vai ficar x igual a... Quanto é a raiz quadrada de 9, gente? Mais ou menos 3. Ok? Mais ou menos 3. Então, achei aqui as duas raízes da minha equação biquadrada. Vamos para o próximo aqui, ó. X ao quadrado igual a 4. Ó, vou colocar a raiz quadrada, né, em ambos os membros. Né, ó. Aqui, ó. Aí agora, ó, vou cortar, ó. Vai ficar x igual a... Quanto é a raiz quadrada de 4? Mais ou menos 2. E agora eu encontrei mais duas raízes da minha equação biquadrada. Então, é a solução desta minha equação biquadrada. A solução da minha equação biquadrada vai ser o quê? Vai ser menos 2, vai ser 2, vai ser menos 3 e vai ser o 3. Ok, gente? Tá claro esse exemplo aqui para você? Você viu como é muito simples? Gente, é muito simples resolver uma equação biquadrada. Bota isso na sua cabeça. É muito simples resolver uma equação biquadrada. Se você sabe resolver uma equação do segundo grau, não tem como você não resolver uma equação biquadrada. Não tem como. Porque o desenvolvimento de uma equação biquadrada é uma equação do segundo grau. Você viu como é simples? Eu pego a equação, nesse caso aqui, eu peguei a equação do segundo grau completa, eu apliquei a técnica e eu achei, né, eu saí da equação biquadrada, encontrei a minha equação do segundo grau, achei o delta, achei as raízes normalmente, que é o que se faz na resolução de uma equação do segundo grau, achei as raízes. Depois eu peguei essas raízes da equação do segundo grau e fui localizar o quê? As raízes da minha equação biquadrada. Ok, gente? O assunto não tem dificuldade. Não tem dificuldade. Muitas vezes eu vejo o aluno preso, né, a resolução, muitas vezes não consegue realizar o desenvolvimento correto, ou muitas vezes quando realiza o desenvolvimento correto, erra no final na hora de achar a solução. Gente, é muito tranquilo, entendeu? Você viu ao longo do slide anterior e desse que assim é muito tranquilo a resolução de uma equação biquadrada. E assim, se você sente dificuldade, embora você conheça a resolução da equação do segundo grau, não para por aqui quando terminar essa aula. Pega uma lista de exercícios e vai resolver. Eu te garanto que você, em pouco tempo, você vai adquirir a maturidade necessária e a velocidade necessária para você resolver qualquer equação biquadrada, tá, gente? Não tem mistério para resolver uma equação biquadrada, ou seja, ela completa ou incompleta. Você viu que nós aplicamos a técnica para todas elas. E qualquer equação biquadrada você vai aplicar aquela mesma técnica. Não tem como fugir dela. Ok? Vamos para a próxima então? Bom, gente, aí nesse segundo exemplo aqui, nós vamos aplicar a mesma técnica que nós aplicamos lá na resolução daquela equação biquadrada anterior, né? Ou seja, de cara aqui você já identifica que ela é uma equação biquadrada completa, né? Então aqui nós vamos transformar essa equação biquadrada em uma equação do segundo grau.
Então nós vamos colocar aqui do lado, né? Então a gente vai falar que onde tem x elevado a 2, nós vamos colocar igual a w, tá? Aí você pode falar assim, mas professor, sempre posso aplicar essa técnica onde tem x elevado a 2, colocar w? Sim, essa é a técnica para você resolver uma equação biquadrada desta natureza, ok? Então vamos lá, aqui ó, transformando, vai ficar a mesma coisa lá, a técnica que a gente fez, né? Ó, x elevado a 4 é a mesma coisa do que x elevado a 2, né? Elevado a 2 menos 15 x elevado a 2, não é isso? E menos 16 igual a 0. Então aqui é minha equação biquadrada, transformando numa equação agora do segundo grau, vai dar quanto? Eu vou botar aqui do lado, vai dar, ó, w ao quadrado, não é isso? Opa, olha aqui o 2 aqui, hoje tá difícil esse 2, hein? 2 tá parecendo uma interrogação, né? Menos, ó, 15w, né? Menos 16. Então, o que foi que eu fiz aqui? Transformei a minha equação biquadrada, né, numa equação do segundo grau. Olha aqui, ó. Uma equação biquadrada se transformou nesta equação aqui do segundo grau. Ok, gente? E agora, o que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou achar o valor do delta. Você já sabe, né? Então, o valor do delta é igual a quanto? Delta, né? É igual a menos b, né? Então, ó, menos 15, né? Elevado ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 16, não é isso? Então, meu delta aqui vai dar, ó, menos 15 elevado a 2, ó, base negativa elevada a expoente par fica positivo. E 15 elevado a 2 dá quanto? Mais 225, não é isso? Ó, sinal aqui do 1 é mais, né? Ó, menos, com esse mais aqui, dá menos. Com esse menos aqui, dá mais. E 4 vezes 1 é 4. Vezes 16 dá quanto? Dá 64. E o meu delta é igual a quanto? A 225 mais 64 dá quanto? Dá 289, não é isso? Vou guardar esse delta aqui, tá? Ok? Agora eu vou achar as raízes dessa minha equação do segundo grau. Então eu vou ter aqui, ó, w, né? Eu vou ter o quê? Eu vou ter, ó, menos, né, ó, menos 15, né, que é menos b, né? Mais ou menos raiz quadrada de delta. Quanto é a raiz quadrada de 289? É 17, né? Vamos só ajeitar esse menoszinho aqui, que esse é muito grande, né? Ó, mais ou menos a raiz quadrada de 17, não é isso? Sobre quanto? Sobre 2 vezes o a, né? Quanto é o a? É 1, não é isso? Ok? Aí agora eu vou ter duas raízes, né? Porque eu vou ter uma chamada de w', né? E outra eu vou chamar de w duas linhas, tá? Ok? Então, no w' eu vou ter o quê, ó? Aqui, ó. Menos com menos dá mais. Dá mais 15 com mais 17 dividido por quanto? Dividido por 2, né? E aqui no w duas linhas eu vou ter mais 15 menos 17 dividido por 2, ok? Então aqui eu vou ter quanto? Ó, 15 mais 17, 32, né? 32 dividido por 2 dá quanto, gente? Dá 16. Então achei a minha primeira raiz, mais a primeira raiz da minha equação do segundo grau. E agora, ó, aqui, ó, mais 15 com menos 17 dá menos 2. Dividido por 2 dá quanto? Dá menos 1. Então, achei a outra raiz a minha outra raiz da minha equação do segundo grau, tá? Ok? Agora, gente, eu vou substituir essas raízes
que eu achei da minha equação do segundo grau para eu localizar as raízes da minha equação biquadrada. Ok? E aí o que é que eu vou fazer agora? Ó, vou fazer agora aqui, ó. X elevado a 2 igual a W, não é isso? Então vou trocar agora pelas minhas raízes que eu encontrei. Então vou ter, ó, eu vou ter x ao quadrado igual a 16, que é a minha primeira, não foi isso? Então aqui vai estar, ó, aplica o esquema da raiz, né? Então eu tenho aqui raiz quadrada de 16. Então x é igual a quanto? Quanto é a raiz quadrada de 16? Mais ou menos 4. Gente, eu queria um outro parêntese rapidinho aqui. E esse parêntese, inclusive, eu falei lá na aula de equação de segundo grau. Muito aluno, é impressionante a quantidade de aluno que erram quando vão extrair a raiz quadrada de um número real. Eles simplesmente colocam que, por exemplo, raiz quadrada de 16, bota 4. Não, gente. É mais ou menos 4. Entendeu? Ponha isso na cabeça para você não errar questões simples. Qualquer raiz quadrada que você estiver removendo é mais ou menos. Ok? Tá entendido, gente? Para a gente não errar novamente nas provas. Eu vejo uma quantidade imensa, mas imensa mesmo, de aluno colocando lá que a raiz quadrada de determinado número real é só o mais, ele esquece o menos. Gente, 4 elevado a 2 é quanto? É 16. E menos 4 elevado a 2 também é 16. Se lembra da regrinha? Base negativa elevada a expoente par fica positivo. Fica positivo. Não vamos cair nesse erro, por gentileza. Erra-se uma questão por bobeira. Ok? Agora vamos aplicar a segunda raiz aqui, ó, gente, que eu encontrei, né? Então vai ficar x ao quadrado é igual a quanto? A menos 1, não é isso? Agora eu vou tirar a raiz quadrada, ó. Tira a raiz quadrada desse. E aí eu tiro a raiz quadrada ó, aqui, ó, de menos 1. Ok? Ó, raiz quadrada de x é x. E a raiz quadrada de menos 1? Não existe. Tá? A raiz quadrada de menos 1 não existe. Ela não pertence aos números reais. Entendeu? Não pertence. Então, nesse caso aqui, ó, não tenho raiz. Então, a solução da minha equação biquadrada é quanto? É menos 4. E quanto? E 4. Cuidado com as raízes também de número negativo. Não existe raiz de número negativo dentro dos números reais. Não tem. Não tem. Ok? Então tá claro, gente. Isso aqui é a técnica que nós aplicamos. Tá vendo como é muito simples? Você tem uma... Vamos lá recapitular. Você tem uma equação biquadrada, uma equação completa. Você vai transformar em uma equação completa do segundo grau, tá? E você vai substituir onde tem x elevado a 2 por uma outra incógnita. Eu botei aqui w, mas você pode usar y, pode usar a, b, c, enfim, não importa. Contanto que você substitua e vá localizar uma equação do segundo grau. Transformou numa equação do segundo grau, vá localizar as raízes, tá? Aplicando as mesmas regras. Encontra o valor do delta, depois aplica a fórmula de Bhaskara, que você já conhece muito bem, e acha as raízes da equação do segundo grau. Depois de achar as raízes da equação do segundo grau, basta você substituir naquela expressão, né, na qual aqui é x elevado a 2 igual a w. E depois você extrair as raízes da equação. Tá claro, gente, até aqui? Ok? Podemos seguir em frente, então? Vamos lá. Ó, resolução, agora, continuando a nossa resolução dos problemas, nós temos um outro aqui, né? Aqui, ó. Aí você pode dizer assim, professor, o senhor aumentou aqui um pouco, aumentou um pouco o nível, né, da minha equação,
mas a ideia aqui é que a ideia aqui é o que? A gente está aumentando um pouco o nível do problema, mas a essência da resolução vai continuar a mesma, ou seja, todas as técnicas que nós aplicamos até aqui, elas vão ser utilizadas nessa outra aqui. Vamos ver então? Nesse problema, né, nós vamos se deparar com duas coisas aqui para a gente resolver o mesmo, né? Primeiro aqui, ó, nós temos um produto notável, né, que é o quadrado da diferença de dois termos, né? E também aqui, ó, um produto notável que é o quadrado da diferença de dois termos. Se você tem dúvidas de como resolver um produto notável, eu tenho uma aula também gravada sobre esse assunto. Vai lá e faz uma revisão rápida. Nessa aula eu explico como resolver qualquer produto notável. Lá vai ter as regras para você resolver qualquer produto notável, ok? Então vamos resolver aqui esse produto notável. Então o produto notável vai ser o quê? Vai ser o quadrado do primeiro, né? Ó, que é x ao quadrado elevado a 2, né? Eu vou resolver esse primeiro aqui, tá, gente? Ó, esse primeiro aqui, tá? Que nós estamos vendo aqui. Então, menos, né? Menos duas vezes o primeiro, né? Que é x elevado a 2 vezes o segundo, né? Mais o quadrado do segundo, que é quanto? 25, já estou colocando, né? Porque 5 elevado a 2 é 25, né? Mais... Aí agora eu vou botar o quadrado do primeiro, que é a mesma coisa, né? Ok? Menos duas vezes o primeiro, né? Pelo segundo, mais o quadrado do segundo, né? Que o quadrado do segundo é quanto? Mais 1, não é isso? Ok? Isso tudo igual a quanto? A 40. Ok? Deixa eu só apagar aqui, né? Em cima aqui do 1 ficou esses dois tracinhos aqui, né? Vamos apagar só pra gente, né, não ter nenhum problema de entendimento, né? Que já tá claro que eu tô resolvendo o primeiro e o segundo. Ok? Vamos lá então, agora eu vou resolver aqui o resultado dessa equação toda que eu encontrei, né? X elevado a 2 elevado a 2, você sabe que é x elevado a 4, né? Que eu repito a base e multiplico os expoentes, né? Menos o que? 10x2, não é isso? 10x2 é o resultado disso aqui, né? Mais 25, não é isso? Aí aqui eu vou ter, ó, mais x4, ok? Aí menos 2x ao quadrado, né? Que é o resultado disso aqui, desta multiplicação, mais 1, né? Igual a quanto? A 40. Agora eu vou juntar os termos que são semelhantes, né? Olha aqui, ó. x4 com mais... Aqui, ó. Aqui é x4, tá, gente? Deixa eu botar aqui, ó. O 4 não ficou legal, né? Mas deixa eu só corrigir aqui, né? Para não parecer com 2, né? Mas aqui é um 4, tá, gente? Ó. x4, né? Ó, x4 com x4 dá quanto? Dá 2x elevado a 4, né? Ó, menos 10x2 com menos 2x2 dá quanto? Dá menos 12 o quê? X ao quadrado. Ok, ó? 25 mais 1 dá quanto? Dá mais 26, né? E aí agora eu passo 40 pro primeiro membro, né? Menos 40 igual a 0, ok, gente? Então agora vai ficar quanto? Ó, vai ficar 2x elevado a 4 menos 12x elevado a 12. Quanto é? Mais 26 com menos 40. Dá quanto? Dá menos 14, correto? Menos 14 igual a 0. Ó, cheguei numa equação biquadrada. Tá? Ok? Mas antes de resolver essa equação biquadrada, para a gente deixar ela mais simples ainda, vamos dividir aqui tudo por 2, ó. Vamos dividir tudo por 2 para a gente facilitar nosso cálculo, nossa vida, né? Então aqui vai ficar ó, x4 menos 6x2 menos 7, né?
igual a zero, ok? Tá claro, gente, aqui por que eu fiz isso aqui? Só para você entender por que eu fiz isso aqui, para facilitar. Você pode usar essa técnica em qualquer expressão, tá? Isso é válido tanto para a equação do segundo grau como do primeiro grau. Se você tem uma igualdade, né, e você quer fazer a divisão, você pode realizar dessa natureza, ok? Aí aqui eu cheguei o que, gente? Numa equação, o que, ó, aqui, ó, uma equação biquadrada. Agora eu vou aplicar a mesma técnica, ó, onde tiver x elevado a 2, eu vou colocar, agora eu vou colocar k, beleza? Para você ver que eu posso usar qualquer variável. Então aqui, ó, vai ficar o que, ó? Ó, x, decompondo, né? X elevado a 2 elevado a 2, não é isso? Menos 6x2 menos 7 igual a zero. Aí aqui eu vou ter agora, ó, k elevado ao quadrado menos 6k menos 7 igual a zero. Ó, transformei a minha equação biquadrada numa equação do segundo grau. Ok? Agora eu vou trazer para cá, ó. Trazer para cá. E agora vamos tirar o nosso delta. Nosso delta vai ser o quê, ó? Ó, menos, né? Menos b ao quadrado, né? Então é menos 6 ao quadrado, né? Menos 4 vezes o a vezes o c, que é quanto? Menos 7. Não é isso, gente? Ok? Então vamos lá. Ó, delta vai ser igual a, ó, base negativa elevada a expoente pá fica positivo, então 6 elevado a 2, 36. Sinal do A aqui é mais, então, ó, menos com mais dá menos, com menos dá mais. 4 vezes 1, 4 vezes 7, 28. Então, meu delta vai dar igual a quanto? Isso aqui, 8 e 6 dá 14, vai 1, né? Dá 64. Achei o valor do meu delta. Agora vamos aplicar a fórmula de Bhaskara para a gente achar as raízes, né, da minha equação do segundo grau. Então vamos lá, ó, vai ficar menos b, né? Vai ficar lá, na verdade, menos b, então vai ficar menos 6, mais ou menos a raiz quadrada de delta. Quanto é a raiz quadrada de 64? Nós já sabemos, é 8. Dividido isso aqui tudo, né? Vamos botar o troço mais para cá, por 2, né? Então, eu vou ter aqui, ó, duas raízes. Eu vou ter a minha K', né? Opa, vamos ajeitar esse K aqui, porque esse K ficou parecendo um pi, né? Hoje tá difícil, viu, professor? Então, vamos lá. Ó, K', e aqui, ó, K, duas linhas, ok? Então, no meu K' vai ficar quanto aqui, ó? Vai ficar 6, né? Porque menos com menos dá mais, aí vai ficar mais 8 dividido por 2. E aqui vai ficar o quanto? Aqui vai ficar 6 menos 8 dividido por 2, né? Então vamos resolver aqui, ó. Primeiro, 6 mais 8 dá 14, né? Dividido por 2 dá 7. Então, essa é a minha primeira raiz, né? 6 menos 8 dá menos 2, não é isso? Menos 2 dividido por 2 dá quanto? Dá menos 1. Essa é a segunda raiz da minha equação do segundo grau. Feito isso, eu não achei ainda as raízes da minha equação biquadrada. Eu achei da minha equação agora, nesse momento, da minha equação do segundo grau. Não é isso? Então, agora, aplicando a regrinha, né, que a gente fez aqui, ó, essa daqui, né, ó, onde a gente colocou x elevado a 2 igual a quanto? A k. Vamos substituir pelo primeiro valor do k, é quanto? 7. Ok? Então, a gente extraindo aqui a raiz, né? Extraindo a raiz, não, desculpa. A gente aplicando a raiz em ambos os membros, nós vamos ter, ó, raiz quadrada de x2 e raiz quadrada de 7. Então, isso aqui vai dar quanto? Vai dar, ó, x, né? É igual a quanto? Ó, mais ou menos raiz quadrada de 7. Porque eu não tenho raiz quadrada de 7
né? Ela não é uma raiz inteira, ok? E agora vamos aplicar a segunda, ó. X elevado a 2 igual a menos 1, ok? Isso aqui eu não preciso nem fazer, né? Isso aqui eu não preciso nem aplicar, né? Isso aqui, ó, não existe, ok? Que não existe raiz quadrada de número negativo. Então, a solução para minha equação biquadrada é igual a quê? Ó? Menos raiz quadrada de 7 e mais raiz quadrada de 7. E assim eu concluo a minha equação, a resolução da minha equação biquadrada. Nessa questão aqui, gente, você viu o seguinte, você pode dizer assim, ah, professor, o senhor aumentou um pouquinho aí o nível dela. Sim, aumentei. Mas o que é que nós tivemos? Nós tivemos uma expressão, então vamos lá, né, fazer uma recapitulação rápida dessa solução. Nós tivemos uma expressão, dessa expressão envolvendo produto notável, né, inclusive no desenvolvimento dela. Está com dúvida sobre produto notável, vai na aula que eu te falei, que já está gravada, sobre produtos notáveis. E eu te garanto que lá você vai aprender todas as técnicas para resolver qualquer produto notável. É simples produto notável. Entendeu? É outro assunto que o aluno ele se perde, mas é muito simples. Ok? Então, dessa expressão eu achei esta equação, tá? Desenvolvia toda essa expressão, né? Foi desenvolvendo toda essa expressão, né? E cheguei aonde aqui, ó? Na minha equação biquadrada. Aplicando a técnica da equação biquadrada, tá? Ok? Achei a minha equação do segundo grau. Resolvi minha equação do segundo grau normalmente, encontrei o delta, encontrei as raízes e depois eu validei, né, o resultado das minhas raízes na minha expressão, né, que no caso aqui foi x elevado a 2k. Feito isso, achei as raízes da minha equação biquadrada, ok? Então, gente, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, é muito simples, né? A resolução de uma equação biquadrada. Não tem como é que se fala? Não tem no que se desesperar, ok? Aplica as regras, aplica a técnica para você resolver dessa forma, entendeu? Que você vai resolver qualquer equação biquadrada, ok? E com isso, gente, nós resolvemos todos os problemas, né, de equação biquadrada e agora nós vamos fazer aí um encerramento da nossa aula, ok? Bom, gente, aqui o encerramento da nossa aula. Conforme prometido, eu trouxe aí alguns desafios propostos. Aí para você aplicar a mesma técnica, siga as mesmas técnicas que nós aplicamos, que você vai encontrar a solução dessas duas equações aí biquadradas, ok? Terminou esses dois problemas, conseguiu resolver, pega outros para você adquirir mais maturidade, para você adquirir mais velocidade, para você consolidar o conhecimento, que como eu falei para você, é muito simples. Gente, é muito simples. Olha, vê o seguinte, olha, analisa bem comigo se não é muito simples. Numa resolução de uma equação biquadrada, 90% da resolução de uma equação biquadrada é a resolução de uma equação do segundo grau. Você anotou? É a resolução de uma equação do segundo grau, que é uma coisa que você já, teoricamente, já tem que saber. Se você está aqui, chegou até o final, é porque você conhece a equação do segundo grau, correto? Então, assim, você montou a expressão, localizou a equação biquadrada, né? Fez aquela técnicazinha de extrair o x4, colocou em x2, transformou a equação biquadrada numa equação do segundo grau. O restante é resolver a equação do segundo grau. Quando é que você volta para uma equação biquadrada? Quando você conclui.
a resolução da equação de segundo grau, quando você acha as raízes, aí é que você vai, né, localizar as raízes da equação b quadrada. Então, no intervalo entre o início de uma equação, da resolução de uma equação b quadrada e no final, 90% é equação do segundo grau. Entendeu? Então, o que eu quero falar para você é que aqui, né, não tem dificuldade. Então, quando você terminar esses desafios, procura outros para você consolidar esse conhecimento, tá? Essa técnicazinha da gente transformar a equação b quadrada numa equação do segundo grau, tá? Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Compartilha com quem você acha que tem dificuldade ainda nesse assunto, ok? Deixa um like e também deixa um comentário, caso você queira ver uma aula gravada sobre determinado assunto, deixa lá no seu comentário que na medida do possível nós vamos atender. Tá com dúvidas ainda? Utilize os canais onde essas aulas estão sendo postadas. Se ainda você ainda tem dúvida ainda, tem o e-mail do canal Matemática Analítica. Coloca lá que na medida do possível eu vou tentar te ajudar. Ok? Muito obrigado e até a próxima.